Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, verso 12. Esse verso está praticamente no meio do capítulo 6 e parece fazer uma ligação entre o assunto do capítulo 5 e do capítulo 6. Na essência do verso, eu e você podemos fazer qualquer coisa, mas é necessário ter equilíbrio e bom senso, além de sermos coerentes. Pagar o preço da escolha feita. O que vemos nesses dois capítulos é uma grande chamada de atenção do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto por causa da imoralidade e das brigas dentro da igreja. Que coisa feia! Por um lado, um sujeito fazendo sexo com a madrasta. Do outro lado, gente brigando na justiça comum de Roma por causa dos negócios mal feitos entre os membros da igreja e todos fazendo vista grossa para os pecados de ética ali cometidos. Parece que o apóstolo Paulo viu dentro da igreja a imoralidade, o litígio, a desonra e a conivência com os erros comuns da parte da sociedade e das pessoas sem Cristo. E isso estava, infelizmente, muito latente dentro da igreja. Isso deixou o apóstolo Paulo muito triste. Então, ele levanta a voz e aplica a exortação. Uma exortação grave, séria, mas necessária para a cura espiritual da igreja à qual ele se dirigia. Segundo ele, o adúltero deveria ser entregue a Satanás para a destruição da sua natureza pecaminosa. 1 Coríntios 5, 5. Os irmãos litigiosos e brigões foram exortados. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. E ainda mais, fostes lavados, santificados e justificados. 1 Coríntios 6, 11. E outra declaração do apóstolo Paulo. Ou não sabeis que o vosso corpo é morada do Espírito Santo e que foi Ele, Deus, que lhes deu. 1 Coríntios 6, 19. E ainda mais, por isso glorificai a Deus no vosso coração. 1 Coríntios 6, verso 20, parte B. As exortações do apóstolo Paulo, como disse antes, são duras, mas são necessárias. Estamos vivendo tempos em que a igreja ou as igrejas ditas evangélicas estão carregando todas essas coisas no seu contexto, infelizmente. E as pessoas estão levando isso da maneira mais natural e tranquila que se imagina, contrariando a palavra de Deus. A recomendação da palavra de Deus é que o pecado não pode ser tolerado. O pecado precisa ser combatido. Deus odeia o pecado, mas Ele ama ao pecador. E é nosso dever, é o desafio que nos é dado, combater o pecado, a começar de nós mesmos. Já parou para pensar que muitas vezes nós toleramos pequeninas coisas que são aceitas como normais no meio da sociedade comum em nossas vidas? E essas pequeninas coisas, embora impuras e contrárias à palavra de Deus, acabam fazendo parte da nossa vida comum? É o tempo de analisarmos nosso comportamento para verificarmos se por acaso não estamos cultivando em nossa vida coisas como essas que o apóstolo Paulo mencionou. Aprendemos que nossa prática pessoal cristã precisa ser condizente com o chamado de Deus para nós, para com as nossas vidas.
E não podemos tolerar, abraçar, aceitar, conviver com o pecado em nossa vida pessoal ou dentro da comunidade cristã. É claro que nós não vamos esticar o dedo para apontar o pecado de ninguém. Nós devemos, isso sim, cuidar da nossa própria vida, do nosso testemunho, do nosso comportamento, a fim de que estejamos vivendo uma vida cristã autêntica, conforme é recomendado pelo apóstolo Paulo. E lembrando que nós somos santuário do Espírito Santo. E certamente o Espírito Santo não vai habitar numa casa suja. Limpemos nossa casa. Tiremos do nosso hábito, do nosso costume, da nossa vida cotidiana, pequeninas coisas que, embora pareçam simples, acabam se consistindo em pecado contra Deus, contra a sociedade, contra o próximo, contra o Espírito Santo e contra nós mesmos. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu dia, sua vida, sua saúde. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.